A computação na nuvem revolucionou o mundo e vem permitindo que a tecnologia dê saltos cada vez mais rápidos. Agora, vem comigo. Será que todas as empresas já estão utilizando as nuvens e só eu fiquei para trás? Será? Será que a nuvem é o local mais seguro do mundo ou virou alvo dos maiores ataques de cybercriminosos e espiões? Será? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Pois é, com essa citação do mestre em cibersegurança, Renato Russo, que eu começo o programa de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, fica à vontade, toma uma água, se hidrata, pelo amor de Deus. Que hoje a gente vai bater um papo, olha só, sobre o atual cenário de nuvens no mundo. Isso é muito legal, gente. A gente vai falar sobre segurança, sobre ataques, espionagens, adoro esses roteiros de Hollywood, e como você pode se manter seguro nessa era digital. E para isso, hoje a gente tem aqui um representante, gente, de peso do universo tecnológico. O Douglas Cristóvão, que é Cloud Sales Specialist, ou seja, ele é especialista em nuvem, gente. Se tem alguém pra gente perguntar sobre isso, é para ele. Seja muito bem-vindo, Douglas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, cara, obrigado por estar aqui. E lembrando que hoje, lembrando é ótimo, como vocês já soubessem. E aproveito para falar que o programa de hoje, ele é feito em parceria com a Checkpoint, que é líder em soluções de segurança cibernética. Nesse mundo que agora tudo é tecnologia, tudo é digital, tudo é inteligência artificial, você precisa conhecer a Checkpoint, cara. Ela que vai salvar a sua vida. Bom, chega de introdução. Douglas, vamos conversar, cara. A gente tem aqui o pessoal que é interessado também em carreira. Como é que foi o começo da sua carreira? Como é que você chegou onde você tá? Como que você veio parar? Como que você virou um especialista em nuvem, cara? Cara, foi uma jornada, né? Eu comecei minha carreira em 2010. Eu entrei na IBM, tinha 17 anos. Na época eu não tinha nem faculdade ainda, estava começando meus estudos, tinha terminado o curso técnico do Senac, onde você aprende um pouquinho de tudo, né? Hardware, redes, programação, você aprende um pouquinho de cada coisa. E aí eu lembro de ter terminado o curso e me apliquei para uma vaga na IBM, né? Uma vaga de suporte. E aí eu fui para a IBM para trabalhar com suporte a notebooks e desktops. Então, literalmente, né? Ensinava ali os técnicos a abrir o notebook, muda um jumper de um lado para o outro, fazer essas coisas, né? Fiquei mais ou menos uns 7 meses trabalhando com suporte de notebooks e desktops, e aí eu fui trabalhar com suporte de servidores. Aí já era um pouquinho mais complexo, né? Na época era a linha de servidores x86 da IBM, que foi vendida uns 4 anos depois para a Lenovo, e a Lenovo adquiriu toda essa parte de infraestrutura da IBM. E aí eu trabalhei mais ou menos uns 4 anos como suporte. Então eu dava suporte ali. Aí era literalmente, né? Ensinava as pessoas cara, muda o jumper da posição 1 e 2 para a posição 2 e 3 para você colocar a tua UEFI no modo de backup e tentar subir o servidor para evitar ter que trocar uma peça ou resolver de uma forma mais rápida o problema do cliente. Com isso eu aprendendo muita coisa sobre como tudo funciona, né? Cara, que louco isso, né? Conecta servidor com storage. Cabo pra cá, cabo pra lá. Cabo pra cá, cabo pra lá. Foi bem bacana. Aí eu fiz curso técnico de curso. A minha faculdade foi tecnólogo em redes de computadores, na FMU. Então eu entendi um pouquinho do lado de redes. Não era muito o que eu fazia, então não me aprofundei tanto em redes na época, né? Porque eu ficava mais mexendo com hardware. Fiquei uns 4 anos trabalhando com isso e depois eu virei o líder técnico do time, né? Então eu suportava todo o time ali para eles atenderem os clientes. Então era suporte no final do dia. Aí mais ou menos quase 8 anos de IBM. Sabe como você começa a ficar incomodado? Fala, cara, tava fazendo meio que trabalho assim com o pé nas costas, respondia o que tinha que responder. Tá muito fácil, aqui já conheço todo mundo. Criei as planilhas, aprendi a mexer com Excel, criei as planilhas lá para controlar. A questão era atendimento, né? Então, SLA de atendimento, todas essas coisas eu fazia um lado operacional, mas eu suportava o time tecnicamente. O time já era maduro, começava a se virar sozinho, eu ajudava em poucas coisas. E aí a IBM é sempre uma grande escola. O que tem de treinamentos, capacitação para quem está lá dentro, cara, é absurdo, né? Aí eu comecei a fuçar nas coisas, nos materiais internos, fazer treinamentos. Na época era um momento mais de cloud, então você ouviu falar de blockchain, própria cloud da IBM, tinha outros treinamentos de metodologia Agile, entre outras coisas. Cara, aí eu comecei a fazer um monte de treinamento
E aquela época tinha aqueles certificados digitais, que era... Hoje é Credly, né? Mas antes, como que era o nome da outra? Que era antes da Credly? É Yoraclaim. Então, tipo, gerava certificados digitais. Eu comecei a usar LinkedIn, né? Você posta isso, cara, porra, é mega legal. Posta lá, certificação disso, certificação daquilo. Eram os cursos técnicos que você tinha ali, fazia uma prova e aí você ganhava o certificado. E aí tinha algumas coisas que eu não estava entendendo muito direito, estava tendo muita sacada que era com cloud. Que eu comecei a focar e me direcionar para trabalhar com cloud, entender cloud, porque eu via, porra, todo mundo migrando para cloud, infraestrutura, você já conhece tudo, cloud, como é que funciona isso e tal. Isso 2018, 2019. Isso mais ou menos 2018. 2017 para 2018. Putz, que legal, cara. E aí eu comecei a estudar. E aí eu falei, pô, não é o suficiente, né? E aí tinha uma pessoa que trabalhava também no suporte, que hoje ele é a pessoa que cuida de toda a estrutura de Public Cloud para... Acho que é para América Latina hoje, que é o Thiago Viola, na IBM, né? E ele veio do suporte também. Aí eu falei, porra, era um cara gente boa, a gente tinha algumas conexões, eu conhecia ele também. E eu sabia que ele dava aula na FIAP. Uma aula no curso de cloud, né? No MBA de cloud. Eu falei, porra, vou fazer isso daí. Aí me organizei financeiramente lá para conseguir pagar o MBA. E aí eu falei, vou me jogar nessa, né? Aí eu comecei a fazer o MBA de cloud. Pô, tem umas aulas legais. Aí a primeira aula de fundamentos, de coisas básicas do que é SaaS, base, IaaS, né? Tudo que esses modelos de cloud, o que é cloud pública, cloud híbrida, foi ele que deu essa aula, foi o Thiago Viola. Que legal, então, cara. pô, aí você já começa a ter uma ideia um pouco melhor do que é, como é que funciona. E aí, cara, porra, foi bacana o curso, comecei a conhecer outras pessoas, voltar a estudar também, focar mais em estudar. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar num outro distribuidor, né? Concorrente aqui. Não pode, o nome que não pode ser citado. Mentira, aqui a gente tá em casa, a gente não tem medo. Mas Legal. não precisa citar, não, pode falar. Tá no LinkedIn, então eu já faço. Então eu fui trabalhar na época na Westcom, né? Que hoje é a Telecinics, como pré-vendas de Lenovo. Porque, lembra, eu falei que a parte de infraestrutura foi vendida para a Lenovo era dona disso, aí um amigo que trabalhava na IBM antes, que foi virar funcionário Lenovo, falou, pô, me ligou, cara, tem uma vaga aqui, num distribuidor, tu quer fazer parte? Eu falei, mano, Bora. Vamos, né, por que não? E aí eu fiz, a hora que a pessoa que me ligou para fazer a entrevista era uma pessoa que eu já tinha conhecido no passado. Aí eu falei, cara, não, tem essa vaga, tal, vem aqui, vamos fazer uma entrevista que eu quero contar um pouco mais, te conhecer e tal. Pô, a entrevista foi fantástica. Aí eu saí de lá já meio que, cara, se você quiser trabalhar aqui com a gente, a vaga é tua. A decisão é sua. Só que eu tava no meio de uma indecisão, porque tinha uma, entre aspas, meio que promessa de trabalhar com cloud na IBM. Trabalhar com vendas de cloud lá. Eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Que não sei o quê. Toda a vida eu trabalhei na IBM. Vou pegar e vou sair agora? Né? Pô, construí a carreira aqui, 8 anos. Você cria um sangue azul na IBM, que é um negócio que você não quer sair. Aí eu conversei com esse meu amigo e ele virou e falou, cara, assim, é uma oportunidade muito grande para você conhecer o mundo comercial. Sim. Então, assim, se eu fosse você, eu iria. Porque aqui não tem como garantir que você vai conseguir vir trabalhar comigo e tudo mais. Aí eu peguei, falei, não, beleza, vou nessa, né? Me embarquei nesse mundo de vendas. Para mim foi muito rápido trabalhar com vendas. Não porque eu sabia o mundo comercial, conheci o produto. Porque como eu já conhecia como funcionava, eu via muitos erros assim que acontecia de suporte, que o pessoal que ligava lá com problema, que era muito erro às vezes de pré-vendas. Vendia coisa que não era homologada, que não funcionava. E, porra, já que eu já tenho todo esse conhecimento, né? Vamos botar isso aqui em prática. Então, pô, na primeira semana eu comecei a fazer proposta, comecei a já falar com os clientes, falar com os parceiros e tudo mais. Cara, foi um negócio muito rápido. Em uma semana eu já estava meio que onboarding lá, entendendo como tudo funcionava. Mais ou menos uns 3 meses aqui eu peguei e ganhei um outro fabricante para trabalhar, que na época foi a Rubrik, que é um fabricante de backup que, porra, começou a operação no Brasil. O time da Rubrik, o fabricante, era pequeno. E eu gosto de tecnologia, eu gosto dessas coisas, eu gosto de aprender. E era uma solução que era mais próxima do mundo de cloud, porque a ideia do backup era sempre estar jogando isso para cloud. Então comecei a ter uma conexão mais próxima.
A Lenovo me dava isso de uma forma mais próxima, porque toda a solução de hiperconvergência, tudo definido por software, estava próximo ali também. E aí, junto com solução de backup. Cara, linkou as duas coisas, né? Foi a minha primeira oportunidade para viajar para fora do país, que teve um treinamento em Miami pela Rubrik. Que legal. E Ficou aí- super feliz, mal sabia o Nossa, que o porra. futuro te aguardava. Em 3 meses ali, eu falei, cara, oportunidade para viajar para fora, treinamento Isso é e tal. demais. Gente, só pra falar uma coisa aqui pra vocês, vocês não sabem, mas esse homem aqui é a pessoa que mais viaja, com quem eu já tive contato na vida. Se você já pegou um voo e olhou o piloto, ele viaja menos que esse homem aqui. Quem dera. Mas foi um pouco isso, cara. E essa foi a minha primeira viagem internacional. Foi bacana porque eu fiz um curso de inglês quando eu era mais novo, né? E aí puta, é básico, né? Não é você, vai aprender inglês aqui. Não é vamos- diferencial, Não não é o mais. diferencial. Uhum. E aí eu comecei a ser... Sabe que você é jogado numas reuniões com o pessoal de fora, migração de sistema, um monte de coisa foi acontecendo e aí eu tive a oportunidade de ir aprendendo mais inglês. Não que eu estudei muito sobre isso, mas foi mais um método mais autodidata para você ir aprendendo a conversar, se jogar, perder medo. E aí foram boas oportunidades que eu tive, né? Eu fiquei mais ou menos sei lá, acho que uns quase 2 anos trabalhando como pré-vendas aí. E aí, bom, terminei meu MBA de cloud, já estava um pouco mais próximo disso, estava mais trabalhando ainda com infraestrutura, mas já tinha mais essa conexão com cloud, né? E na época na Cynix eu começava meio que trabalhar com tudo, porque Lenovo, você tem parceria lá para trabalhar com VMware, com Nutanix, tem solução para tudo, né? E aí, mais ou menos ali no comecinho de 2020, abriu a operação de AWS, né? Como distribuição na Cynix. E a pessoa que era o gerente de produtos trabalhava comigo com Lenovo, ele assumiu a posição como gerente de produtos AWS. E ele sabia que eu estava estudando cloud, que eu já conhecia, que eu queria trabalhar com isso e tudo mais. Então ele falou, cara, tem uma posição aqui, vai de você, se quer ou não. Aí você se vira para falar com as pessoas para correr atrás, né? E aí eu fui atrás, conversei com algumas pessoas e consegui trabalhar com cloud. Aí eu virei o arquiteto de soluções de cloud AWS na Telecynix. Foi a porta de entrada para trabalhar com cloud. Então não foi segurança. Comecei com infraestrutura e aí eu fui trabalhar com cloud. Fiquei mais ou menos uns 7 meses como arquiteto de soluções, foi muito curto o período, que aí ele saiu, como não deixou de ser o gerente de produtos, foi para um outro fabricante, foi trabalhar na Veritas, e eu peguei e eu fui assumir a posição dele como gerente de produtos. Então saí do lado técnico e entrei pro lado comercial. Mas com todo esse background que, pô, genial, né? Aí liga as duas coisas, né? Puta, aí você aprende um monte de coisa. Aí é marketing, aí é processos de impostos, como é que funciona. Cara, um universo. Você vai acabar aprendendo muito mais coisa do que simplesmente você olhar para um único produto, né? Fiquei mais ou menos 1 ano como gerente de produtos AWS. E aí eu recebi uma proposta por LinkedIn da Huawei para trabalhar como arquiteto de soluções de cloud na própria Huawei. Pô, trabalhar no fabricante era uma coisa diferente. Meu chefe já seria um chefe estrangeiro, né? Um chinês, que aí eu teria mais contato com o inglês ainda, seria uma oportunidade para aprender e, tá no fabricante também de soluções de cloud. Aí eu saí um pouco do mundo comercial de novo, voltei para o lado técnico, fui para a Huawei, fiquei um tempo por lá. Puta, foi legal também, porque, cara, é o universo, então você aprende umas coisas muito diferentes, você tem um contato com pessoas diferentes, então foi algo muito bacana. E lá, a gente tinha liberdade para escolher com que queria trabalhar. O time era pequeno, cada pessoa ali, em um certo momento, como arquiteto de soluções, falou assim, não, eu quero trabalhar mais com a parte de backup, eu quero trabalhar mais com isso, com aquilo. E aí, não me recordo se foi eu que pedi, eu fiquei com o chapéu de segurança. Por algum motivo. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Aconteceu no meio do caminho, eu fiquei com o chapéu de segurança. E aí eu comecei a aprender mais sobre segurança, né? Tive contato com o CSO da Huawei também. Cara fantástico. Aí começou a me dar algumas informações, coisas do que estudar e tudo mais. E no meio desse percurso, surgiu a oportunidade para ir trabalhar na Trend Micro. Para cuidar da parceria com a AWS. Uma empresa de segurança, né? E para trabalhar ali focado com a parceria com a AWS. Então eu já gostava de trabalhar com a AWS antes. E ter essa oportunidade para voltar para o lado comercial, cara, foi fantástico para mim. Aí eu aceitei, topei esse desafio, fiquei lá por mais um tempo e aí comecei a entrar mais a fundo no mundo de segurança, né? Segurança para cloud. Então eu comecei a olhar um pouco mais isso,
vi que como um profissional era um mercado muito bom, porque cloud sempre foi um mercado muito de destaque, segurança também, sempre você precisa de segurança, e aí você comecei a entender um pouco mais como isso estava funcionando. E isso já no meio da pandemia agora. No meio da pandemia. Aqui a nuvem Explodiu. Bombou. Explodiu. Nossa, se tipo saiu muito na frente quando eu tava pensando em nuvem lá 2017, 18. Isso foi a grande vantagem, porque eu já tava meio que preparado para esse momento agora de trabalhar com cloud. Uhum. E aí fiquei mais um tempo na Trend, foi muito bacana, eu trabalho lá, adoro a Trend como empresa também. E aí surgiu a oportunidade para vir trabalhar na Checkpoint. E a Checkpoint já era uma posição, vamos dizer assim, um upgrade em posição de carreira, né, para trabalhar com o Brasil e com o Sul da América Latina e focar em toda a estratégia da plataforma de segurança de cloud para os clientes. Não era mais focar somente em uma única coisa que nem eu tinha antes. Então foi meio que um upgrade de carreira. Eu falei, não, cara, para mim faz todo sentido. E aí eu entrei na Checkpoint. Eu ainda não conhecia muito do que a Checkpoint fazia. E aí a hora que eu comecei a entender a tecnologia, o que a Checkpoint efetivamente faz em segurança, cara, aí eu me apaixonei por segurança. Aí eu apaixonei por segurança, por tecnologia de segurança, que entender cada vez mais como a Checkpoint trabalhava. E aí eu comecei a me especializar, aí fazer jus à posição hoje de especialista, né, de cloud. Então foi bacana, cara. Hoje eu tô feliz, tô mais ou menos uns 8 meses na Checkpoint e gosto muito do que faço, gosto muito desse desafio. Que legal. E você vai contar pra gente nesse podcast aqui por que você se apaixonou pela Checkpoint. Você não sai daí que olha só. Eu adoro essa parte inicial, que as pessoas sentam aqui e contam da carreira, porque a gente tem tanto insight da nossa vida, assistindo, vendo, fala, putz, olha só o que esse cara fez, olha por onde ele passou, putz. Tem muita coisa que é muito parecida, viu? Ó, não para de estudar, é o que eu sempre falo, sejam curiosos. Esse é o segredo. Douglas, conta uma coisa. Você que pegou toda essa mudança, que já estava, estudando de nuvem há muito tempo atrás, qual que é a diferença para as empresas desse mundo atual com as nuvens e o mundo de 5 anos atrás, ou do mundo de quando você começou a pesquisar sobre nuvens? Cara, eu lembro muito que o principal fator de diferença, vamos dizer assim, para quem estava estudando, cara, um desafio de segurança. As pessoas não tinham confiança de, porra, a nuvem é segura mesmo? Vou tirar meus dados, o controle da minha informação aqui do ambiente tradicional, do data center que eu construí, que tem todas as minhas políticas aqui. Meu data center é baseado em SOC, tenho minhas políticas de segurança. As pessoas entram, mas não pode entrar com nenhum celular, não pode entrar com nenhum USB. A gente vê muitos filmes, né, de hackers que entram em data centers, plugam um pendrivezinho lá, roubam informação. Então tinha todo um controle sobre o dado, sobre quem acessava aquela informação, né, fisicamente. E aí você parte para um provedor de nuvem, começa a falar assim, não, tudo que você tinha físico aqui, que você controlava, você não precisa mais ter. Você não precisa mais se preocupar com gerir ar-condicionado, gerador de energia, ter pessoas para ficar fazendo manutenção, troca de hardware, porque, lembra, eu trabalhava com isso antes? Trocar o cabo de lugar. Trocar cabo de lugar. Via alguém ali, um data center menorzinho ali, alguém tirar o servidor da tomada, ele parar de funcionar, a empresa parar de funcionar, e eu já vi acontecer. É engraçado pensar nisso, né? Sem falar que eu já vi muito acontecer, por exemplo, em agências bancárias, né? Acontece alguma tentativa de assalto, explode ali aquele lugar. Tem um servidor que tá ali atrás. O servidor danifica, aí tem chuva, tem desastres naturais. Aí se o ambiente não tá muito bem preparado, cai água no servidor. Cara, no suporte, você vê de tudo. Nossa. Tudo que pode estar acontecendo, né? Clientes que têm um data center que sejam próximo do mar. A máquina pega maresia, enferruja, começa a dar um monte de problema. Então, você pegar e tirar esse controle que você tinha antes, tudo que você conhecia, tudo que você fazia de técnicas de segurança para manter toda essa infraestrutura em casa, você passa um provedor de nuvem. Não tem mais que olhar para isso. Não, agora você pega... Sabe aquela máquina virtual lá que se alguém pedisse para você criar uma aplicação, você tem todo um processo para você fazer isso. Se você não tem infraestrutura, você vai fazer um processo gigantesco de compra para você ter esse hardware. Se você, às vezes, por exemplo... cara, vou fazer uma licitação para quem trabalha com o setor público. Tem todo o processo para você fazer um sizing disso, para você fazer o processo licitatório. Aí tem um prazo de entrega desse hardware para você. Cara, é um processo muito burocrático e muito largo. Aí chega um provedor de nuvem e te fala, não, sabe esse processo de você criar uma aplicação? Eu te entrego aqui sua máquina virtual em 1 minuto.
Que ódio, né? O cara fala, mano, você tá de sacanagem comigo. Aí, porra, aí é um negócio complexo, né? Eu falo, não, mas calma, tem alguma coisa que tem que estar errada aí. E a segurança, e a governança, o dado que eu controlava, onde está esse dado, eu quero saber todo ponto a ponto aí de onde está essa informação. Então eu vi que muitas vezes no começo, onde eu estava estudando cloud, tinha muito esse desafio de segurança, né? Segurança era uma das principais coisas que eram difíceis. Além de mão de obra capacitada. Porque quando você vai olhar nuvem, cara, é um data center de alguém. Tudo que você tinha em casa, a AWS, por exemplo, tem no data center deles. Só que é tudo feito de forma automatizada. Tudo feito via script. Só que você tem um único painel, onde você quer ligar uma máquina virtual, ele roda todo um script na infraestrutura e entrega tudo isso pronto para você de uma maneira muito mais fácil, né? Então, você começar a ter isso de uma forma muito mais automatizada, mais fácil, acabou sendo difícil você ter profissionais capacitados para fazer isso, porque a comunicação agora de infraestrutura era diferente. Então, profissionais capacitados, segurança era um dos principais desafios, né? Hoje você tem um monte de profissional que já está mais capacitado com cloud, é mais difundido isso hoje, é mais fácil de você conseguir criar qualquer tipo de arquitetura, e segurança acaba tendo um pouco melhor. Antes, os provedores de nuvem tiveram, acho que, na minha, isso é uma opinião particular minha, né? Tiveram um grande desafio para provar para que todas as empresas que nuvem era segura, só que eles sempre deixaram muito claro sobre a história da responsabilidade compartilhada. Eu sou responsável porque do que ele é infraestrutura que você tinha. Isso é minha responsabilidade. Físico, Né? Agora, o que você vai fazer de proteção das suas aplicações? Como você vai configurar isso? Eu posso te dar alguns serviços aqui para você automatizar esse processo, mas a responsabilidade é sua. De que está criando, automatizando esse ambiente. Que louco, né? Então, pensar que uma das primeiras mudanças foi da cabeça das pessoas, né? Tava todo mundo preso, não fala, agora tá funcionando, não mexe aqui. E aí alguém fala, não, dá pra fazer melhor. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, o cara que tinha lá, porque é interessante isso, né? Quando a gente fala, de segurança na nuvem e essa segurança compartilhada, né? Claro, o provedor tem a parte dele e você que está contratando o provedor também tem a sua parte. Calma, a pergunta é a seguinte. Se eu tiver o meu data center em casa, o que eu tenho que pôr da minha parte... Calma, tá na minha cabeça, mas vai sair bem, ó. O que eu tenho que pôr da minha parte de segurança na nuvem é o mesmo que eu já teria que colocar em casa? Algumas coisas sim. Do que é a sua infraestrutura mesmo, você tinha mais coisas de segurança, você tinha que cobrir mais vetores. Uma parte desse vetor, a AWS, a Azure, a Google, os provedores de nuvem, eles já entregam. Certo. Então você já tem esse vetor entregue ali, que é a camada da segurança física. Agora, por exemplo, você continua precisando de um firewall, você continua precisando de um AF da mesma forma que era antes, você continua precisando proteger os teus endpoints. Então, assim, boa parte do que você já tinha de mentalidade de proteger on-premises, você vai ter que continuar fazendo isso em cloud e além. Porque, por exemplo, qual que é uma grande dificuldade que hoje você tem em nuvem? Erro de configuração. Você erra a configuração que você tem no seu cloud provider. Então, você cria ali uma unidade de armazenamento de objetos, você deixa ele com acesso público, cara, você pode ter um vazamento de dados muito grande. Você tinha que se preocupar com isso antes? Entendi. Não necessariamente. Então, os erros, algumas coisas foram resolvidas, você não precisa se preocupar mais, mas agora ele tem uma mentalidade um pouco diferente do que você tem que se preocupar. Então agora você tem que ter uma cabeça um pouco melhor e tá muito conectado com o seu time de desenvolvimento. Porque lembra que eu falei, automação. Nada mais vai trazer automação do que você desenvolver ela, criar toda a sua esteira de desenvolvimento e trazer isso para a nuvem. Então tem que estar muito mais amarrado o time de desenvolvimento, de operações e agora o time de segurança, que é o que a gente chama de DevSecOps, né? Então isso você tem que estar tudo conectado e funcionando muito bem para que você consiga ter todas essas técnicas, ferramentas e tudo funcionando da melhor maneira possível. Que legal. E falando ainda sobre esse cenário, o que você vê que é o mais comum, assim, os principais desafios, dificuldades ou problemas que as empresas costumam encontrar em relação à segurança na nuvem? O que você fala assim, cara, isso aqui é comum. E o que é raro também? Fala aí pra gente, conta os cases. A gente gosta de ouvir fofoca. Cara, eu vou usar a citação do Gartner, né? Gartner diz que até 2025, 99% das violações em cloud serão de responsabilidade do usuário. Nossa, é bastante. Ou seja, aquela história, né?
Historicamente, eu nunca ouvi nenhum caso, se teve, não sei, Justo. de que algum provedor de nuvem tenha tido algum tipo de violação, né? Ah, Então, assim, ele garante que o lado dele esteja seguro. Mas aí você pega os últimos casos, os últimos casos que aconteceram aí de vazamento de informações de ambientes que sejam cloud, o que são? Alguma credencial que foi exposta. Então, muitas vezes você cria a aplicação, a senha está chumbada ali nela. Você vai colocar, por exemplo, os teus segredos lá em plataformas open source, como o GitHub, GitLab, e aí você deixa exposto uma credencial de algum ambiente. Isso é algo que acaba sendo muito crítico. Se algum atacante pega essa informação, ele vai acessar teu ambiente e aí de lá ele consegue escalar privilégio e ter acesso ao controle de todo o teu data center. o cara entra na sua empresa. Ele entra na tua empresa. Né? E aí a gente vê muitas coisas acontecendo isso. Armazenamento que não foi configurado da forma certa. Armazenamento de objetos onde tem todas as suas informações ali, muitas vezes informações confidenciais. Pô, tá exposto para a internet, alguém vai lá, copia essas informações, vaza informações. Então isso já via acontecer também, e principalmente como novas vulnerabilidades desconhecidas agora para as aplicações, de acordo com também um reporte, eu acho que foi do Gartner, e aí saiu também no nosso Security Report de 2022, que elas estão sendo mais exploradas em ambientes em cloud do que em ambientes tradicionais. Hoje a gente tem mais ataque acontecendo em ambientes tradicionais do que em ambientes em cloud. Então, também foi um reporte que teve no nosso, uma informação do nosso reporte de segurança de 2022. Mas esses novos ataques, as novas vulnerabilidades que elas são descobertas, elas acabam sendo mais exploradas em ambientes de cloud do que em ambientes tradicionais. Então, isso são duas coisas que eu vejo acontecendo muito também. E é comum, cara, tipo, é isso que às vezes eu paro a pensar. E eu tenho essa impressão, tá? Eu tenho uma impressão. É o que eu falo, não sou especialista, especialista é vocês. Eu gosto de perguntar e vou aprendendo aqui. É comum, a grande maioria das empresas tão bem expostas mesmo? Cara, assim, o que eu acho que eu posso dizer nesse sentido? Só porque assim, desculpa, só pra... Porque a gente vê, não é raro, a gente vê empresas grandes, famosas, que são casos que explodem na mídia, que você fala, meu, não é possível que uma empresa desse tamanho não tenha as proteínas. Então, se eu penso assim, se tem empresas do primeiro escalão, inventei agora, mas enfim, imagina o que a galera de baixo, né? A gente que, sei lá, pequenas e médias empresas, deve ter muita gente. É uma impressão minha, mas me diga se você é especialista. Eu vejo que tem duas coisas que acontecem, né? A primeira são ataques, sabe, você atira pra qualquer lugar e vê se acerta alguma coisa, que são os bots que ficam aí na internet, vendo, por exemplo, pô, surgiu um novo IP aqui na internet. Tem bots que eles vão tentar fazer comunicação de brute force ali para tentar quebrar a senha. Então você tem uma senha fraca, uma senha ali que qualquer um, sei lá, admin, são coisas que, porra, todo mundo conhece, e aí algum bot vai tentar fazer esse tipo de comunicação. Esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com segurança quando eu estava na Huawei, né? Eu lembro de ter instalado um agente na minha máquina virtual e eu deixei ela exposta na internet mesmo só para ver o que acontecia. Cara, em segundos tinha ataques de bot acontecendo lá, tentando se comunicar com essa instância para tentar quebrar minha senha. E eu vi os logs disso acontecendo, né? Aí você fala, caraca, meu, acabei de colocar aqui, como que o cara já sabe que tem minha máquina virtual rápido, tá exposta, né? E tá tentando quebrar a senha dela. Então esse é o tiroteio para tudo quanto é lado, tentar acertar alguma pessoa, né? E aí pensa, se tem ferramentas que vão o tempo todo fazer scan na internet para ver se consegue ter algum tipo de vulnerabilidade ou quebrar o teu ambiente, se alguém tenta fazer um ataque direcionado à tua empresa, a quantidade de vulnerabilidades que existem hoje, de aplicações, a gente teve lá o grande caso do Log4j, e tem outras coisas. Cara, tem CVEs hoje de muitas coisas, você tenta sempre fazendo as atualizações nos teus ambientes, né? Isso foi uma coisa que depois que comecei a trabalhar com segurança, você atualiza tudo que você tem. Se não tá atualizado o teu iPad... Claro que tá! Deixa eu ver. Tudo você tem vai atualizando porque tudo acaba tendo patch de segurança, né? Quando o atacante te mira, ele vai usar diversas técnicas, diversas táticas para conseguir acessar o teu ambiente. Vai tentar ver se você tem alguma credencial exposta, se tem alguma porta aberta, se a tua aplicação tem algum caminho para chegar até você. Então, se o cara mira você mesmo e fala, não, eu quero chegar em você, ele tem muitos meios de fazer isso. E você tem que criar os cercos, e aí sim entra as ferramentas de segurança, entra o que a Checkpoint faz, para você criar todo esse cerco e deixar todo mundo ciente ali, todas as suas ferramentas de segurança cientes, para que você consiga proteger o ambiente como um todo. Por isso que hoje, quando a gente vai falar de segurança, a gente tem falado muito sobre consolidação. Porque quanto mais consolidado for o teu ambiente
e toda a tua infraestrutura, todas as suas ferramentas e técnicas de segurança souber que alguém está tentando atacar o teu ambiente, você consegue proteger o teu ambiente como um todo. Porque, obviamente, é muito simples a gente falar, vou usar a inteligência artificial para fazer essas proteções, né? Proteção do meu ambiente. Mas você acha que o atacante não está usando isso também? Lógico. Então tem os dois lados, né? Uma guerra cibernética. Então a gente tem que estar se protegendo cada vez mais e fechando todo esse cerco. Cara, mas é legal isso que você colocou, que você falou, pra gente pensar isso, né? Porque, tá bom, então tem os bots, que estão atacando todo mundo. É o negócio, velho. Você tá na internet, tá sendo atacado. Os bots são robozinhos lá que estão programados pra ficar atacando. O cara que programou pode estar agora na praia tomando uma água de coco. Agora, presta atenção, se liga. Se o cara mira em você, significa que tem uma pessoa, um ser vivo que pensou, vou atacar essa empresa. É tipo isso? Não é só um, né? Não, uma equipe, né? Uma galera. Exatamente. Tem grupos de hackers que aí eu falo assim, não, cara, vamos tentar. Porque, pensa, tem muito CVS, muitas vulnerabilidades descobertas em muitas coisas, né? Por isso que tem atualização o tempo todo. Vamos falar, por exemplo, você atualiza o teu sistema operacional do teu computador o tempo todo lá, com vários patches de segurança. Cada patch tem uma vulnerabilidade. O atacante ele vai fazer o quê? Cara, será que ele está tudo atualizado? Será que ele está no versionamento ali que está desatualizado e tem algum tipo de entrada, alguma portinha pode estar aberta ali para conseguir acessar o ambiente dele? Então, cara, ele vai tentar mirar e vai tentar acessar tudo que você tenha de vulnerabilidade. Se não tiver nada, cara, legal, você tá seguro, né? Agora, se tiver alguma portinha aberta, você não tem ferramentas de segurança para poder garantir que o teu ambiente esteja protegido, ele vai encontrar algum jeito. Então é isso, se alguém vai mirar em você... E aí, querido? Aí você tem que estar lá, tem que ter a visibilidade do que está acontecendo, tem que ter ferramentas para que você consiga se prevenir. E isso são duas coisas, por exemplo, do que a Checkpoint faz hoje para cloud. Então, quando eu olho, por exemplo, uma das ferramentas que eu tenho, que é o nosso Threat Intelligence de cloud, eu consigo ter uma visibilidade ali e o correlacionamento das informações que estão acontecendo em ambientes de nuvem para identificar se há alguma tentativa de ameaça do meu ambiente. Se tiver ali, eu já consigo tomar ações específicas para conseguir resolver esse tipo de ataque, em conjunto com outras ferramentas que a gente vai ter para prevenir com que um ataque venha acontecer no teu ambiente, para prevenir que você tenha algum tipo de erro de configuração ou para a tua aplicação que está ali em produção, alguém tente explorar algum tipo de vulnerabilidade. Então a gente vai trabalhar com diversas técnicas para garantir toda essa proteção em camadas, que aí hoje, como o Gartner chama, né, nessa técnica de consolidação para cloud, que é o CNAPP, que é o Cloud Native Application Protection Platform, que é a base do que a gente tem criado hoje de solução para nuvem. Cara, que legal. Eu acho muito legal que a Checkpoint é uma empresa de segurança para nuvem que consegue ver tudo isso. Mas antes, isso me faz pensar, né? Porque daí a pessoa vai lá, você tem sua empresa, você que não olha para o lado da segurança, você vai se lascar, querido. Porque acontece? Pensa comigo. Você tem a sua empresa, você quer o quê? Você quer sucesso. Né? Ninguém fala assim, vou abrir uma empresa aqui pra falir, pra ir mal. Não, quer ir bem. Você começou a ir bem, o que vai acontecer? Você vai chamar atenção. Você chamou atenção, querido? Essa galera vai falar, opa, e se a gente mirar aqui? Você tem que estar preparado. E aí não, depois o cara não se cuida e fala, minha vida é sempre assim. Quando eu começo a me dar bem, quando as coisas começam a dar certo, eu me lasco. Não vai se lascar, entre em contato com a Checkpoint, pelo amor de Deus. Pergunta, Douglas. Uma pergunta mais... Olha, eu costumo dizer que não tem pergunta burra, mas talvez essa beire isso. Mas acho que é interessante a gente perguntar. Cara, juntou a galera, juntou os amigos, tem 50 caras que montaram um grupo hacker pra ganhar dinheiro e mirar numa empresa. Não dá pra gente saber onde esses caras estão fisicamente? Cara, essa é uma pergunta que é bem complicada, né? Tem técnicas para que eles mascarem isso. Você consegue identificar, por exemplo, o IP de um atacante, de onde que ele está vindo. Mas aí tem que ter toda uma análise forense, que tem empresas especializadas para poder fazer isso. Então, por exemplo, hoje você tem que contratar, vamos pensar assim, o FBI ele faz uma investigação a fundo para análise de cibersegurança, né? Cyber riscos. Então, da onde está vindo esse ataque? Tem métodos para que cada um chegue nesse lado, mas aí, obviamente, cada um tem que trabalhar na maneira ali com que consegue fazer para chegar até esse ponto, né? É difícil. Eu já perguntei isso porque eu pensei. Não é um negócio simples. A gente já vai pensando aqui, cara, é um negócio tipo filme mesmo. Tem que ir atrás, e os caras fogem. E a gente acha que os caras vão estar sempre com touca escondida, assim. É nada, né? Deve ter um monte de empresa aí. Na Berrine, deve ter um monte de prédio lá na Berrine que é dos caras que é hacker, né?
Porque é muito dinheiro que esses caras movimentam, né? Cara, se você olhar o que movimenta, por exemplo, Bitcoin, recuperação, ransomware, a gente não sabe de todos os casos, por exemplo, de empresas que sofreram, que pagam. A gente vê o que sai na mídia, né? Mas, cara, imagina, inúmeros casos que podem ter acontecido de ransomware e empresas que, cara, não tem o que fazer. Toda a minha empresa agora está bloqueada, não tinha uma política de backup, por exemplo. Então, cara, o que você vai fazer com a tua empresa? Cara, a pessoa acaba pagando. Então, tem... O cara é um sequestro, né? É um Você sequestro. paga um resgate. Se você conseguiu construir uma política legal ali do teu ambiente, que você consiga trazer, por exemplo, vou restaurar as minhas informações aqui, o tempo que eu perdi tá ok. Ou se, por exemplo, é que da Checkpoint eu não vou nem chegar nesse ponto de você chegar até o ransomware, né? Porque os nossos endpoints hoje, quando você tem algum tipo de ataque, ele identifica ali um ransomware, ele faz o rollback da informação e bloqueia esse tipo de ataque. Resolve assim. Ele resolve já antes do ransomware acontecer, né? Que legal. Mas, por exemplo, aconteceu. Aí você tem que ter ferramentas e táticas para você conseguir fazer o rollback dessas informações. E aí, se você não tiver, você tá na mão de quem tá sequestrando o teu dado, né? Cara, que absurdo, né? E aí, uma pergunta que eu tenho. Por exemplo, eu tenho a minha empresa lá. A minha empresa é uma padaria que vende croissant e eu tô bombando e tô vendendo online. Caí num ataque de ransomware. O cara tem todos os meus dados e ele tá pedindo pra eu liberar, eu tenho que pagar R$1 milhão. Por exemplo, me lasquei. Putz, eu vi que não tem o que fazer. Eu me lasquei, cara. Sabe uma coisa que eu penso? Se eu pagar, beleza, paguei. O cara libera. Eu não acredito que o cara não vai conseguir entrar de novo. E até que se ele liberou, qual que é a chance dele não ter colocado um negocinho lá que vai ficar... Não é muito doido pensar nisso? Dá pra salvar? Dá pra recuperar? Cara, você vai ter que ter ferramentas ali para que você... Aí você vai ter que todo o investimento. Porque imagina, né? Ele já gastou uma grana com isso, né? E a gente tem que pensar no lado da empresa também. Agora ele vai ter que gastar o quê? Com ferramentas para que ele consiga... validar se está tudo bem com a saúde daquelas máquinas, identificar a causa raiz, da onde que isso aconteceu. Se veio, por exemplo, veio por um e-mail, um usuário meu clicou numa coisa indevida, porque passou por o e-mail, passou isso daí pelo, sei lá, não tinha tanta segurança no meu e-mail, meu usuário clicou e daí ele começou a se espalhar por todo esse ambiente. Identificar a causa raiz, conscientizar os usuários também sobre isso, colocar ferramentas de segurança para que você consiga ter isso sobre camadas, proteção do seu e-mail, proteção dos seus endpoints. Então você vai ter que construir todo esse ecossistema. Não tem saída, né? Não tem saída. Não tem muita coisa. Você vai ter que ter investimento com ferramentas de segurança. Você vai ter que ter investimento com conscientização também. Porque você vai colocar ferramentas que vão prevenir esse tipo de ataque? Vai. Porque cada vez mais você consiga trazer esse cerco. Mas se todo mundo está trabalhando nesse mesmo objetivo, facilita. E às vezes não é nem uma maldade. Um usuário, clicou numa coisa errada. Às vezes você clica num negócio que você clicou errado mesmo. Não é porque você queria acessar aquele link, mas sabe, vai passando no modo automático e clica em alguma coisa. E já era. Pode acontecer, né? Caramba, isso... porque é isso, né? Você não vai clicar e falar, tem certeza que você quer baixar esse vírus? Esses dias teve um amigo que me mandou um print de uma tentativa de ataque de alguém, né? Se passando pela Receita Federal com relação ao imposto de renda. Aí você olha o e-mail, você fala... Cara, é muito difícil identificar que isso aqui é uma tentativa de ataque. Mas era. Você clica lá você vai clicar, baixar um arquivo ali, é um ransomware, né? Caramba. Então é bem complicado. Cada vez mais eles ficam mais inteligentes para conseguir chegar até você. E esse que é o negócio, né? Por isso que, e aí eu acho isso importante. Por isso que a gente tem que ter, por exemplo, a Checkpoint, uma empresa, você tem que contratar, cara. Desculpa. Porque você pode ser o gênio. Você pode ser o Douglas, que é um especialista em segurança na nuvem. Cara, mas tem muita gente muito boa trabalhando do outro lado também, né? O cara vai... Cara, às vezes você tá, sei lá, vou falar uma bobagem que é possível. Às vezes, daqui a pouco tem... Numa curtida do Instagram, você pega um vírus. Sei lá, vai saber se o cara não entra no servidor. Tô falando qualquer coisa aqui, tá, gente? Mas às vezes é isso, você acessa um site, vai ler uma notícia. Cara, quem nunca? Aí você vê muitos casos, por exemplo, muitas pessoas próximas... conta que foi roubada do Instagram, às vezes não é para um ransomware, mas dali você consegue, por exemplo, posta aquelas fotos de produtos sendo vendidos, nem todo mundo está ciente disso. Então, cara, às vezes você consegue realmente extrair coisas da pessoa que está do outro lado. Porque às vezes você cria um vínculo de confiança, principalmente como você falou de mídias sociais, que às vezes acaba sendo um ponto ali da onde ele consegue tirar dinheiro de alguém.
Pode não ser de você que ele te atacou, mas através de você ele tira dinheiro de outros, né? Cara, isso é muito louco. Essa é uma pergunta que eu tenho aqui também. Queria saber como que a segurança nuvem, ela afeta o uso cotidiano da tecnologia, assim, tipo aplicativo, rede social, streaming, armazenamento de arquivo. Como que isso afeta o dia a dia? Porque a gente pensa, são dois universos diferentes, né? O universo da empresa e o universo do usuário no dia a dia. Mas afeta também? Cara, afeta, porque pensa assim, quando você tem uma infraestrutura, fala qualquer aplicação, qualquer site que você acessa aí, qualquer um. Cara, sei lá, o UOL. Wall.com. Wall.com. Vamos lá. Você tem uma página ali, certo? Onde ela está disponível para qualquer pessoa. Qualquer um pode entrar lá no UOL, ler notícias, ler as informações ali do que você tem ali dentro dele, né? Tudo que tem por trás dessa página tem uma infraestrutura rodando. Ela pode estar on-premises, ela pode estar em cloud. Então, assim, você tem o teu front-end que está ali exposto para que qualquer um acesse. O teu intuito é trazer informações, vender um produto, né? Você olha para o e-commerce, você vai vender produto, tem todo o processo transacional que vai rodar ali por dentro. Essa mesma página que ela está aqui exposta para os nossos clientes, ela está exposta para o atacante também. Então aqui ele vai tentar fazer o ataque nele. Tem diversos tipos de tentativa de ataque que pode acontecer em cima de uma aplicação, SQL injection, entre outras coisas, né? Então, cara, ele vai tentar atacar essa aplicação para ver se consegue extrair informações dali, derrubar a tua página, fazer qualquer coisa. Então você precisa garantir que aqui esteja protegido. O que tem por trás, você pode estar num provedor de nuvem, você pode estar dentro de casa. Você tem que garantir todas as técnicas e ferramentas aqui para que essa conexão não se espalhe, para que a ferramenta esteja segura, a sua aplicação esteja segura. Então, quando a gente olha, por exemplo, desse lado de cloud, o que a Checkpoint traz da nossa plataforma do CloudGuard é uma segurança Code to Cloud, para que você consiga bloquear e garantir a segurança da tua aplicação aqui, do que está no teu front-end, desde o comecinho também, porque aqui, pensa que você está o tempo todo trabalhando para garantir essa segurança, né? Agora, você tem que colocar também, junto com o time que está trabalhando, desenvolvendo, atualizando as aplicações, que às vezes é muita coisa do que eles estão fazendo, você tem que garantir que daqui não seja nada criado com vulnerabilidade. Porque se daqui você criar algo com uma credencial exposta, você criar algo com alguma vulnerabilidade já reconhecida, cara, a hora que você atualizar aqui a tua aplicação, ela já vai estar vulnerável. Nossa. Então você tem que garantir que a sua segurança ela seja criada desde o momento ali para prevenir, né? Que a sua aplicação seja criada com algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de exposição para o momento que ela está aqui em produção. Então hoje, quando a gente olha para a cloud, eu olho para todo esse mundo. Então, desde o momento que um código é criado, para a tua aplicação em produção e o que está no meio dele. Então, aí eu vou pegar a nuvem. Pô, eu tenho que garantir que o que tem lá dentro, ele está em compliance, que eu estou seguindo as melhores práticas de LGPD, PCI, NIST, CIS, 7001, tem inúmeras formas, eu sigo um framework e vou fiel nele. Cada empresa segue um framework. Instituições bancárias seguem PCI, outras seguem NIST, outras seguem CIS. Então, cara, você olha tudo isso e garante essa conformidade para que não tenha erros de configuração. Aí você vai descendo camadas. Você vai ver toda essa comunicação aqui de rede, bota inteligência para poder fazer essa análise de logs, bota o Threat Intelligence da Checkpoint ali para analisar todo o fluxo de comunicação de rede, mais as atividades de usuário. Todos os usuários que estão se comunicando têm mais permissão do que deveria, porque se algum usuário ali, por exemplo, for comprometido, você consegue escalar privilégios ali e conseguir ter o controle de tudo. Então você tem que aplicar Zero Trust dentro desse ambiente também. Não confie em nada, questione tudo. Então você consegue trazer camadas de segurança para tudo, proteção dos seus workloads. Agora não é só mais máquina virtual, tem microserviços, tem funções serverless, tem toda uma automação acontecendo pela nuvem. Então você vai colocando uma segurança ali sobre camadas para que caso algo aconteça, você esteja protegido em todas essas etapas. Protege a tua máquina virtual, protege o teu container, teu microserviço, protege a tua função serverless, protege a tua aplicação ali na frente. Então você cria todo um cerco para que a sua aplicação seja robusta, para que o seu ambiente ele seja completamente seguro. Cara, isso é surreal. Eu gosto de fazer umas analogias pra gente entender, né? Tipo assim, tudo que é novo, que é criado, absolutamente tudo, você tem que criar uma proteção para aquilo. É isso aí. Caraca, irmão. É tipo pensar num carro. Vou fazer um carro. Imagina quanta peça tem dentro do carro. É como se fosse lá Checkpoint e ela tem que criar uma forma de proteger cada
componente daquele carro para garantir que não vai... Tem uma porca que foi a porta de entrada para estragar todo o rolê. É isso, né? Cara, basicamente, de uma maneira geral, acaba sendo um pouco disso. Que doideira. Tudo que você tem à disposição que possa ser uma porta para um atacante, você tem que bloquear. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando a gente fala, por exemplo, em contratar checkpoint, vamos lá, minha padaria que tá bombando de vender croissant na internet. Eu vou lá, coloquei ela, meu data center tá na AWS, minha nuvem toda na AWS. E aí eu contrato a checkpoint pra me proteger. A checkpoint vai cuidar só de mim lá dentro? Ou ela também vai olhar pro data center de alguma forma? Entendeu? Os ambientes que, quando você olha para a nuvem, eles são dedicados para você. Uhum. Então, vou dedicar os meus recursos para a sua conta. Isso Né? aqui. Então, eu garanto a segurança do teu perímetro. Obviamente, ali, cada cliente ele tem a sua nuvenzinha, o seu perímetro fechado. Porque hoje você não consegue acessar, por exemplo, eu estou na minha conta da AWS, mas tem a venda do fulano X ali, eu quero acessar ali sem ele saiba. Não vai acontecer isso. Então, você tem que proteger o teu. Obviamente, quando você vai olhar todo esse ecossistema de cloud, você não vai ter uma única conta. Você tem uma conta ali de produção, uma conta de desenvolvimento, uma conta disso, uma conta daquilo. Depende da política do que você está fazendo. Essas contas se comunicam entre si e elas se conversam. E aí, quando você vai proteger elas, você tem que proteger todas. E garantir a visibilidade do que está acontecendo em todas. Porque a grande dificuldade de nuvem, e aí principalmente quando você olha para uma estratégia multi-cloud, que você vai extrair o melhor de cada provedor de nuvem, como que você controla a segurança, como que você tem a visibilidade de tudo que está acontecendo nesses ambientes que teoricamente não se conversam, onde você não tem uma centralização de informações em um único lugar. Então você precisa ter uma ferramenta robusta que vá conseguir olhar para tudo e te dar os melhores caminhos daquilo que você precisa resolver. E você tem alguma ameaça, não importa qual seja o vetor, qual seja o caminho ali que esteja acontecendo. Que a gente estava falando de uma única nuvem, mas Sim. tem que lembrar que não é isso que acontece. Tem uma estratégia multi-cloud e muitas vezes uma estratégia híbrida. Algumas coisas estão dentro de casa, outras estão dentro de cloud. Outra, por exemplo, está rodando o meu banco de dados na Oracle, está rodando o meu front-end na AWS, o meu AD está na Azure, eu estou usando minhas ferramentas de Big Data, de Analytics na Google. Cara, você usa um pouco de que cada um tem de melhor e você monta a tua infraestrutura. Agora, você tem que garantir que a segurança de todos esses vetores esteja certa. Porque quanto mais diversidade você tem, mais complexo é você garantir essa segurança. Essa é a realidade. Se você pega somente o teu celular aqui para garantir a segurança dele, você está com ele protegido, está no teu bolso. Bota 5 celulares aí para você conseguir garantir que ninguém vai roubar nenhum deles. É diferente, né? No carnaval. No carnaval. Esse que é o negócio, né? A gente tem que lembrar que a gente tá com 5 celulares no bolso no carnaval. Cara, é muito complexo. E você aí achando que eu vou entrar lá e alterar minha senha. Não preciso contratar isso aí, não. Eu só entrar lá uma vez por mês, altero minha senha e tá tudo certo. Falou. Cara, e existe algum sinal de alerta que é possível, assim, de ameaça de segurança de nuvem, que o usuário pode estar atento ou deve estar atento? Ou não? Desencana. Tem muitos sinais de alerta, né? Alguns deles você acaba percebendo depois do que já aconteceu, né? Então, por exemplo, cara, o que eu vejo acontecer? Alguém conseguiu acesso ao meu ambiente, aí não importa se foi uma credencial que foi exposta, conseguiu acesso de algum usuário, eu não vou nem entrar nesse detalhe agora. Mas aí o cara criou um CryptoMiner aqui no meu ambiente, subiu uma máquina parruda no meu ambiente de cloud e começou a minerar Bitcoin, por exemplo. Cara, tem isso, cara. Tem muito. Como é que... Calma aí, vamos lá. Desculpa te interromper. Eu quero que você vai continuar nessa aí. O cara pega... Isso é um absurdo. Então quer dizer que eu tenho o meu data center lá contratado, e aí o cara ocupa ele e começa a minerar Bitcoin num pedaço dele, é tipo isso? É isso aí. Caraca! Você vai descobrir quando? Quando você olhar a tua fatura. Né? Aí você paga uma fatura, por exemplo, de 5, 10 mil reais, dólares, não importa o que seja. Aí chega no final do mês, tem 40 mil reais aqui pra me pagar. Cara, algo aconteceu, né? Então aí você vai olhar ali a fatura, alguém conseguiu acessar o meu ambiente, começou a subir uma máquina aqui que não estava sob o meu controle, não vi, não gerenciei, e o cara já pegou, já usou, já ganhou dinheiro, já foi embora ali e você não viu.
Nossa, e te deixou com prejuízo. Exatamente. Aí tem, cara, muitas coisas acontecem. Que legal isso, né? Porque a gente só pensa assim, ah não, o cara vai acessar e vai roubar meus dados e vai pedir meu dinheiro. Não, nem quero isso não, só quero usar a sua estrutura. Também. Olha. Que aí, por exemplo, aí tem muitas coisas que, não só de segurança, mas erros de configurações, por exemplo, de arquitetura. Porque pensa, a nuvem, ela dá uma sensibilidade de infraestrutura infinita. E você tem ferramentas para que você construa uma infraestrutura infinita, como alta escalabilidade. Então pensa numa mesma situação ali da tua aplicação. Você está recebendo ali as requisições, seus usuários estão acessando. Então, quanto mais usuários acessam o ambiente, pensa na estrutura de Black Friday, né? Nossa. Pô, cara, tem o meu e-commerce aqui, na Black Friday eu consegui ter um monte de comunicação, um monte de cliente está acessando o meu ambiente. Mas se eu tenho um ataque de negação de serviço? Um ataque onde muita gente vai tentar acessar ao mesmo tempo, bota bot ali para acessar e derrubar a minha página. Derruba por quê? Porque você não tem a carga suficiente, você não tem infraestrutura suficiente para rodar isso. Agora, se você cria um serviço de alta escalabilidade sem ter travas, ele vai crescer o teu ambiente, vai deixar ele de uma forma tão grande que você vai ter que pagar a fatura depois. Então tem que ter as configurações corretas ali para você criar essas travas também. Ferramentas de anti-DDoS, entre outras coisas. Cara, tem um monte de técnicas, um monte de tentativas de coisas que algum atacante pode fazer para atrapalhar a tua vida. Caramba, e isso é curioso você falar. Curiosidade, que adoro as curiosidades inúteis. Nossa, gente, no meio da pandemia, olha onde que eu vou agora, Douglas. Me perdoa, já te peço perdão. A Globo, o site da Globo, Globoplay. No meio do Big Brother, aquele Big Brother bombou na pandemia, teve o dia lá que a menina voltou, que foi eliminada, voltou vestida de coelho lá, e o Brasil parou pra assistir aquilo. E aí, quando tava todo mundo esperando, caiu. A Globoplay caiu, saiu do ar. E depois, a gente até recebeu um cara que ele explicou isso. Ou eu pesquisei, sei lá, cara, faz tanto tempo. E aí o que aconteceu foi que o site da Globoplay teve tanto acesso naquele momento que ele reconheceu que era um ataque de DDoS. 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 De serviço. Isso aí. Que é tipo muita gente entrando, ele falou, pô, isso aqui tá muito estranho. E aí ele derrubou, tirou do ar. A Globo. Que doido isso, né? Porque provavelmente ela tem isso, né? Por mais que ela tenha acesso, ela falou, ó, eu vou deixar entrar, sei lá, 100 milhões de acessos. 200 milhões não. E aí caiu. Deve ser tipo isso aí. É pensar que você tem a sua... Você quer dar uma festa na sua garagem. Quantas pessoas cabem lá? Tem isso. Né? 10 pessoas. Se de repente chegar a 1.000... Não vai conseguir entrar na tua garagem. Entrar. Cara, que interessante. E aí tudo isso é uma possibilidade pro cara... Tem inúmeras possibilidades, né? Por isso ele tem que estar sempre pensando à frente, né? Então, criar estratégias, ter ferramentas, ter parceiros bons que vão conseguir te ajudar e tá lá para te suportar, né? Onde a Checkpoint é um parceiro de segurança. Eu falo que a gente é um parceiro dos nossos clientes, não simplesmente um fornecedor. Porque, cara, você vai estar lá junto com ele. Se der algum problema, a gente vai estar lá junto com ele também. E nosso time de suporte, no ecossistema, nossas ferramentas, todos os nossos parceiros. Tem vocês como distribuição também para garantir que o nosso cliente ele esteja bem assistido, né? Para qualquer tipo de necessidade que ele precise. Exatamente. E para que ele possa focar no que ele tem que fazer, né? Porque se o cara da Globo tiver que decidir o figurino que a menina vai entrar, se ela vai entrar de coelho, de tartaruga, e se vai parecer que foi um ataque de DDoS, o cara tá lascado, né? Contrata Checkpoint, fica mais fácil. E Douglas, eu sei que você já falou várias, e tá ótimo, você tá citando vários locais onde a Checkpoint atua. Mas pra gente dar uma condensada aqui, como que a Checkpoint aborda a segurança pensando na prevenção, detecção, intrusão e resposta, né? Ou seja, o antes, o durante e o depois. Porque ela cobre todos esses períodos, né? Hoje a gente usa nossas ferramentas para poder trazer a proteção para os nossos ambientes, né? Obviamente a gente complementa com outras ferramentas que a gente tenha dentro do mercado. E aí a gente olha para os seguintes perímetros. Segurança de rede mesmo, segurança física, que é o nosso Firewall, que é mundialmente conhecido, né? A empresa que desenvolveu, acho que hoje, que a gente é conhecido como uma das tecnologias do Firewall, especificamente. Então a gente trabalha com o nosso Firewall, que é a tecnologia Quantum, a nossa proteção de cloud, que é proteção de code to cloud, proteção completa ali de cloud, e proteção de usuário, e-mail, colaboração, mobile. Então a gente tem toda essa camada de segurança como um todo, né? Uma das coisas que eu mais gosto na Checkpoint
é que todas as nossas soluções, elas alimentam a nossa inteligência. Que legal. Que é a inteligência que é o Threat Cloud. Então, quando você coloca todo o seu perímetro ali de forma segura, pensa que tudo avisa essa inteligência. Tudo gera insight, tudo gera informação para essa nossa inteligência. Então, se você tem alguma tentativa de ataque acontecendo por algum vetor, a nossa inteligência avisa para tudo. Tudo acaba sendo meio que protegido de forma inteligente. Ela né? aprende e replica, né? Ela aprende e replica. Então, assim, a nossa inteligência eu acho que é o principal segredo que a Checkpoint tem hoje. Então, a gente tem ferramentas para que você consiga te garantir uma segurança sobre todas essas camadas do que nós atuamos hoje. E a nossa inteligência por trás, ela consegue conectar todos esses mundos e cada vez mais identificar qualquer tipo de padrão de ataque. Então, hoje a gente vai ter todas essas ferramentas para prevenir. Então, tem prevenção de tudo contra... Na parte de endpoint, com nossa segurança ali anti-ransomware também que nós temos, segurança para a camada mobile, evitar reuso de senha corporativa, segurança para a parte de cloud, desde o momento que você cria um código para aplicação em produção. Cara, deu uma infinidade de produtos, né? E tudo você consegue conectar também na nossa plataforma de XDR, MPR, que aí você consegue ter uma visibilidade centralizada de todo o ambiente, todo o ecossistema que você tem com o Checkpoint. E aí você tem que tomar decisões inteligentes, né? Ter a visibilidade de tudo que efetivamente está acontecendo. Com o cloud você tem um pedaço, com os outros dispositivos você tem um pedaço, mas você consegue conectar tudo através de uma única plataforma. Que hoje você consegue acessar todos os serviços da Checkpoint, tudo que a gente tem hoje, por um único painel. E aí quando você centraliza isso, que é o nosso serviço do Horizon, você consegue ter essa visibilidade completa como um todo. Então a gente consegue trabalhar como segurança sobre camadas, conectando todas essas ferramentas da nossa inteligência e dando toda essa visibilidade para quem está administrando esse ambiente. Que legal, isso é muito legal porque simplifica, né, na hora de... Porque é uma loucura, vocês estão vendo que é uma loucura. Um ser humano não tem a capacidade de administrar tudo isso. E deixa eu te perguntar, e aí a pessoa tem que ter alguém que saiba administrar isso dentro da empresa dela ou pode falar só, Checkpoint, me salva? É importante ter alguém para administrar, né? Obviamente tem os nossos parceiros, tem o nosso ecossistema que vai estar lá para poder te suportar. Tem, obviamente, treinamentos, capacitações que a Checkpoint consegue entregar também, os nossos parceiros autorizados. Mas muitas das coisas elas são automatizadas. Você não tem tanto esforço operacional. Ah, legal. Então, por exemplo, nossa solução de WAP, né, que é um WAF de próxima geração, que é o Web Application API Protection, ele reduz uma carga operacional gigantesca de quem trabalha, por exemplo, com WAF tradicional. Então, você tem menos esforço operacional porque a nossa inteligência vai trabalhar com a proteção das suas aplicações. Então, assim, ele reduz drasticamente o esforço operacional ali, mas, obviamente, é importante ter alguém que está acompanhando, porque segurança é uma vigilância constante do que você tem dentro do teu ambiente, né? Isso é legal, né? Porque a gente vive falando isso. Ah, você trabalha com a sua empresa, você não tem que se preocupar com isso, tem que pensar nisso. Mais ou menos, né? Até a página 2. Hoje em dia é uma coisa que tem que fazer parte, né? Segurança é uma preocupação que você tem que estar em constante alerta. Então, por exemplo, cara, tô aqui com a minha aplicação em produção. Surgiu uma nova vulnerabilidade nela. Você não vai fazer nada? Você tem que tomar as decisões ali e tem que resolver esse problema. Alguém errou alguma configuração, só que ela não está na minha política de autorremediação, que ele autorresolve esse problema. Eu vou ter que ir lá e vou ter que resolver. Então, sim, continua tendo um acompanhamento contínuo do teu ambiente de segurança, porque, como eu falei, né, você tem que estar sempre vigilante ali para evitar que alguém faça algum tipo de ataque. Se alguém está tentando alguma coisa nova, bloqueia. Tome as ações ali específicas para resolver esse problema. As ferramentas resolvem muitas coisas para que você tenha uma visibilidade completa, que você tome decisões inteligentes. E aí você vai trabalhar em decisões, você não vai ficar tendo esforço operacional para caçar aquela informação. Então agora você muda um pouco esse dinamismo. Que legal. Mas é bom que vocês já dão uma mastigada de qualquer forma também. Você entrega a informação de uma forma mais precisa ali para quem vai fazer toda essa análise. Pô, que legal. E uma coisa que não dá para fugir, né? A gente pensando mudança política, regulamentação, como LGPD, Marco Civil e um monte de coisa, que a gente tá vivendo uma grande... Eu tava conversando hoje cedo aqui com o Fernando. Meu querido Fernando, você sabe que tá aqui atrás das câmeras. A gente é uma geração que pegou uma mudança maluca, né? De não ter celular, de ter telefone fixo, de conectar, se tirar o telefone do gancho, cair a internet... Para hoje que tá tudo conectado e agora a gente tá vendo as primeiras leis e organizações dentro desse mundo digital da internet, né?
Como que a Checkpoint consegue ajudar as empresas a passarem por esses desafios de conformidade também? Porque cada dia é uma coisa nova. Vamos pensar assim, né? Vou pegar o exemplo da cloud aí para ficar um pouco mais simples para a gente botar em contexto. Tudo que você vai colocar ali dentro da nuvem pode ter algum tipo de erro de configuração, né? Aqueles misconfiguration que a gente estava falando. Só que erro de configuração de acordo com o quê? Uma boa prática de alguém, algum compliance ou não. Então existem diversos frameworks, obviamente, né? Aí vamos pensar LGPD, nosso, como comentei, do PCI, NIST, CIS. Então quando a gente vai se conectar com esses ambientes em cloud, a gente faz um scan ali de tudo que você tem de configurações, tudo que tem feito. E de acordo com esse tipo de framework, essa conformidade que o cliente necessita, ele tem uma visibilidade ali completa do que ele precisa resolver de acordo com a conformidade. Pode criar regras próprias para que ele inclua também como uma política própria dele? Pode, é muito fácil fazer isso através da plataforma. Mas hoje ali é sempre importante ter a conformidade de acordo com aquilo que é importante para a tua empresa. Né? E aí a gente sempre até brinca um pouco com isso, né? Porque muitas vezes você vai pegar as ferramentas de conformidade, você vai conectar no ambiente como um todo. Se você migrou para a cloud e não migrou com segurança, né? Você vai ver que tem muita coisa incorreta. Muita coisa que você precisa resolver. Quanto maior for o teu ambiente, maior a possibilidade de você ter inúmeros alertas. Só que como que você prioriza o que é realmente importante para você? Então, uma das coisas que a gente tem na nossa plataforma, que é o Effective Risk Management, de acordo com a tua regra de negócio, seja baseado ali em tags, em ambientes específicos, em recursos específicos, o que é importante para você? Você configura todas essas regras de negócio. E aí, num dashboard único executivo ali, ele vai conseguir ter a visibilidade da exposição de risco daquilo que ele configurou que é importante. Você tem a visibilidade do todo, mas você tem uma visibilidade daquilo que é importante, junto com compliance e junto com suas próprias regras. Então, você consegue ter uma visibilidade completa sobre isso. E, obviamente, compliance é sempre muito importante. E isso é legal você falar porque não é não é um padrão para toda empresa, né? Não é um pacote que para toda empresa é igual. Você tem que entender o que você precisa para a sua. Exatamente. Cada empresa tem uma particularidade. E aí não tem como criar um standard que vai atender todo mundo. E aí, isso também é assim pro lado da segurança? Porque são dois lados, né, aqui. A gente tá falando de um lado de proteção de ataques, que você tem que estar... Vem cá, não me ataquem, não me machuquem. E outro lado que eu tenho responsabilidades, né? Corrija-me se eu estiver errado. Então você tem que olhar para esses dois lados. Você acabou de explicar que nessas responsabilidades que você tem que suprir, para cada uma é de uma forma. Do lado da segurança também é assim ou não? Existe um padrão assim para as empresas? Deixa eu tentar entender melhor, assim. É porque eu pergunto do jeito meio maluco, né, gente? Desculpa. Você sabe que eu sou meio maluco. Tipo assim, a minha empresa tem um pacote de segurança também que é padrão para todas? Ou não? Cada uma tem que ter um nível diferente, uma coisa diferente. Porque depende do que você tem, do que você está fazendo hoje, qual que é o teu foco. Porque tem inúmeras, vamos dizer assim, sopas de letrinhas quando você fala de segurança. SAST, DAST, o próprio Sinep para cloud. Cara, tem uma sopa de letrinhas de diversas técnicas e práticas de ferramentas. Segurança de e-mail, segurança de endpoint. Você tem tudo isso? Saquei. Tipo, o que você tiver já tem um padrão de segurança meio que pra proteger. Você tá usando, você tá usando e-mail. Seu e-mail em cloud, seu e-mail em nuvem. Cada um tem um tipo de segurança. Você tá usando os seus dispositivos da sua empresa, né? Você tá usando o modelo Bring Your Own Device, traz o seu próprio dispositivo de casa e aí você aplica a tática de ferramenta, ou você tá usando um equipamento corporativo? Saquei. Então, você tá usando, por exemplo, a AWS tem certas coisas que eu tenho que fazer, a Azure tem certas coisas que eu tenho que fazer. Depende da necessidade. Cada coisa tem, obviamente, suas técnicas e práticas de segurança, depende do momento e do que o cliente está vivendo agora. Então, acho que nunca vai ter um pacote para tudo, um pacote único para todos os clientes. Vou comprar esse pacote aqui para tudo. Mas é sempre trabalhando na necessidade dele, do que ele tem no momento. Muitas vezes ele não tem um budget para poder fazer uma compra muito agressiva, porque você pega uma empresa menor que está começando a ter uma exposição maior, ele quer agora se focar um pouco mais em segurança. Então ele não vai começar comprando todo um portfólio que um provedor de segurança ele tem. Então ele vai passo a passo. Cara, o que é importante para mim agora? Quero fazer a proteção de rede. Vou comprar o firewall da Checkpoint. Agora estou tendo muito mais usuários aqui, mais funcionários trabalhando comigo
e eu tô comprando notebooks para ele. Pô, agora eu vou colocar a camada de endpoint ali da Checkpoint. Cara, mas a minha aplicação tava no meu servidorzinho agora embaixo da mesa, só que eu preciso escalar ela e eu vou agora ter uma aplicação que ela vai ter uma exposição mundial. Vou criar na nuvem, aí eu vou colocar as ferramentas de segurança ali para ele. Depende da necessidade do cliente. Mas, legal, isso é ótimo, né? Porque daí eu sei que a pessoa que tá em casa, que tem a empresa e sabe que ela tá apavorada também com o preço. Fala, meu Deus, vai acabar vou ter que tirar do meu lucro, vou dar prejuízo. E não é verdade, né? É muito mais prejuízo você tomar um ataque, viu, querido? Põe na ponta do papel. Posto isso, se o cara não sabe o que ele precisa... E tem todo um time de consultoria para fazer isso, né? Isso Tanto que é legal. O time da Checkpoint, você tem um time completo ali comercial, um time de venda, junto com um arquiteto de soluções. Nós temos um ecossistema de parceiro hoje que ele é bem confiável também, que eles conseguem estar ajudando vocês a desenhar aquilo que você precisa. Então, se precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, contacte um dos nossos representantes, nos contacte que a gente vai estar aqui para poder te ajudar. Isso é muito legal, porque passa até uma confiança, né, do cara. Porque nesse mundo tão digital, ninguém aguenta mais. Gente, eu adoro isso aqui, ó. Sabe o que é legal? O Douglas tá na minha frente mesmo. A gente não aguenta mais tela, e-mail, a gente sente um pouco de falta. Então esse contato e conversar e entender, e alguém de confiança, assim, né, de Checkpoint, chegar e falar, você precisa isso aqui, não precisa gastar tanto, eu acho que isso é tão importante, né, cara? Sim, cada um tem uma necessidade, a gente tem que entender, cara, qual a dor do momento, o que você precisa resolver agora, o que está te afligindo. E aí a gente vai trabalhar especificamente, cria um roadmap para que você consiga ter a melhor segurança possível. Porque vamos dizer assim, o que a Checkpoint sempre fala é que você merece a melhor segurança. E nosso objetivo é esse, é te trazer a melhor segurança da maneira com que você precisa. Gente, este é Douglas Cristóvão, especialista em nuvem da Checkpoint. Douglas, cara... Pra gente terminar aqui, deixa uma mensagem final, que você quiser falar pro público, contato, se eles quiserem... Pô, tem um cara lá que tá lá desesperado, que fala assim, é isso que eu preciso, não sabia pra onde correr, assistir esse podcast. Como que ele entra em contato? Deixa seu recado final. Gente, obrigado por assistirem, por nos ouvirem. Quem precisar, deixar aqui meu LinkedIn também, aí dá pra colocar aí pra vocês. Bom, a gente está aqui para poder estar ajudando, né? Nosso objetivo é esse, é ser um parceiro de consultoria de vocês, um parceiro de segurança, e que precisarem, contem com a gente. Não vou ficar falando muito não, mas queria te agradecer muito pelo convite. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo seu tempo, cara. Gente, esse homem, ele tava em Madagascar anteontem, amanhã ele vai para as Filipinas, depois de amanhã ele vai estar no México. Esse homem viaja. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que sua agenda é corrida. O papo foi muito legal. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigado a você. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que precisa se proteger, que significa todo mundo, você precisa se proteger. Não sabe pra quem recorrer, pra onde correr? Checkpoint, gente. A Checkpoint vai salvar sua vida nessa era digital. Então não vacila, que depois o prejuízo é maior. É isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado. Eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê na próxima.